Eu sou o Anselmo Eu sou a Tássia. e nós somos o Casal Querido. Hoje nós estamos com outro casal muito querido para falar de um tema que é tabu. Nós vamos falar sobre o tema infertilidade, que é um tema que causa, assim, uma sensibilidade muito grande, né, querida? Sim. Nos casais que passam por isso. E acho que a gente vai estar desmistificando muita coisa sobre esse assunto, né? E E sejam muito bem-vindos, então, Ticiane e Rafael. E obrigado, né, por aceitar aceitarem o convite de falarem sobre esse assunto assim tão difícil, né, de ser falado, principalmente no nosso meio cristão, né? Sim. Eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês até aqui, a história com a infertilidade, como que vocês fizeram, como é que vocês lidaram com essa situação, como é que vocês descobriram. Conta um Vamos pouquinho lá. pra gente. A gente sempre gosta de falar desse assunto porque nós sabemos que realmente é um tabu gigantesco dentro do meio cristão. Não falo nem do meio evangélico, mas também do meio católico. Das famílias também, né? Sim. Mas infelizmente é um tabu muito grande e hoje a gente, como se diz, está liberto disso, porque a gente passou por isso, viveu e compartilha isso com outras pessoas, né? E chegamos até aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês. Resume aí, princesa, a nossa história. Não, e é um prazer poder compartilhar a nossa história, que não foi fácil. Foi uma jornada de mais de 12 anos, Uau. né? A nossa Nossa. jornada da maternidade. Nós casamos em 2010 e nós decidimos começar a fazer as tentativas, né, de engravidar em 2012. E a gente achou que a gente, né, ia começar a tentar já engravidar, igual a maioria das mulheres, né, que já param o anticoncepcional e já engravida. Porém, com a gente não foi dessa forma, né? A gente começou a tentar, aí foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí pessoas ao nosso redor já engravidando e a gente não. E aquilo ali acaba que foi gerando, assim, uma frustração, né? Uma preocupação. Na verdade, primeiro uma preocupação. Sim. Aí eu fui no ginecologista, fiz um check-up, né, Rafael? Deu tudo normal, pelos meus exames deu tudo normal. E aí a gente continuou tentando e... Os meus exames deu uma pequena anomalia lá, mas era dentro do aceitável, dentro do limite, né? Na época os meus espermatozoides, eles eram mais ou menos 50% deles não tinha cauda. Então dos 50% que sobrava, mais ou menos uns 20%, 17, 20% tinha cauda defeituosa. Então sobrava 30. Então esse 30 na época, para medicina na época, era Tava ok. suficiente. Ainda era suficiente, né? Mas que dificultava, né? Sim. E aí a gente chegou aí no especialista, foi quando ela falou isso pra gente, olha, vocês não são inférteis, porém vocês têm uma certa dificuldade, né, de engravidar de forma natural por conta desse diagnóstico. Aí ela sugeriu fazer uma inseminação, porque assim, os médicos eles pedem para você tentar durante 1 ano de forma natural. Passou de 1 ano, Sem aí qualquer você... método contraceptivo. E aí depois de 1 ano você já começa a investigar, né, se é alguma... né, para ver qual é o motivo. E aí a gente esperou, a gente não fez com essa médica, a gente estava morando em Palmas na época. Aí quando a gente mudou para Goiânia, foi em 2013, né? Foi em 2013. A gente encontrou um local muito renomado, né? Uma clínica bem famosa em Goiânia. E a gente começou a fazer o tratamento. Aí o primeiro protocolo que eles falam, né, é fazer o coito programado. Aí a gente fez o coito programado, não deu certo. E aí já tinha mais de 1 ano, né, que a gente estava tentando. E a gente decidiu partir para a inseminação. E aí a gente fez a inseminação e engravidou de primeira. E assim, foi uma alegria, né? A gente ficou, né? Assim, era muito desejado, né? Quando a pessoa, ela tem uma certa dificuldade, né? Parece que dá mais valor, né? Nossa, fiquei E grávida, assim, né? nossa, foi uma Ao alegria mesmo imensa. tempo a gente sabia que tinha um certo problema ali, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo também a nossa fé acreditava, né? Não, vai acontecer. Né?
Porém, 4 meses depois que eu estava grávida, a gente descobriu uma malformação, né, no neném, que não tem nada a ver com questão de ter feito tratamento, porque é algo que a gente foi muito julgado, né, principalmente no meio cristão. Ah, porque vocês não esperaram em Deus. Por isso que seu filho teve uma malformação. A gente escutou Nossa. muito isso, sabe? E Vocês ele, estão fazendo tratamento, vocês não vão engravidar por esse meio, Deus porque não quer isso você pra não está vocês. esperando em Deus. Por quê? Porque ainda falta muita mente aberta em relação a esse fato, né? É uma e a- religiosidade, É. assim, né? Não A é, religi- a religiosidade, ela atrapalha a fé, Isso. né? Meio que... E é interessante você comentar isso, porque ao mesmo tempo que existem milhares de casos muito bem-sucedidos, as pessoas não comentam que Sim. foi por fertilização. Então, às vezes, você nem sabe em quem conversar, quem se aconselhar, né? Às vezes, pessoas da mesma fé ou da mesma família e você não sabe que o filho foi por fertilização. Mas e aí, vocês tiveram essa situação e foram julgados, mas vocês conseguiram reagir bem a isso, ou não? Não, assim, no meu caso, não. Foi algo assim que Deus tratou meu coração, eu tive que ser curada, sabe? Porque me machucou muito. Até pelo fato do que a gente passou na gestação, né? A gente teve que fazer cirurgias intrauterina. Nossa. Não foi fácil. O diagnóstico que ele teve. A gente fez 3 procedimentos. No último procedimento intrauterino, eu peguei infecção. Entrei em trabalho de parto, tive que usar medicação para segurar a gestação. Porém, meu organismo acabou expulsando. Com 6 meses ele nasceu, ficou 1 mês na UTI e Deus o levou, né? Então, assim, foi muito difícil pelo fato de ter passado por um tratamento, né? De ter que lidar com a perca e, além da perca, ter que lidar com essas acusações, sabe? Que você não esperou em O Deus. julgamento das pessoas. Só que aí, meu médico mesmo, ele falou assim, Tiziane, não tem nada a ver, o problema dele não tem nada a ver porque você fez tratamento. Porque quantos filhos que nascem de forma natural que têm alguma malformação? Sim. Isso não tem nada a ver. Aí ele até falou para mim assim, Tiziane, cada gestação é uma roleta russa, né? Pode vir com algum probleminha ou não, né? E assim, foi um período difícil para mim, não foi fácil. Mas assim, Deus é bom e apesar de tudo que a gente passou, eu nunca desisti de ser mãe. Porque só eu sei o que eu passei. Você queria muito, vocês Eu queriam muito. queria realmente. e foi Ela- muito difícil, Ela foi porque muito incisiva nisso aí. Foi. Eu sempre acreditei. Ela querendo desistir, querendo chutar um balde ao longo desses anos aí, e eu falava, amor, Deus vai fazer. Deus está no nosso barco. Né? Então, assim, a gente não vai desistir, porque Deus vai fazer. Não interessa se tiver 0% de chance. Isso para Deus não é nada. Sim. Né? Então, quando a gente fez o segundo tratamento, que engravidou, era o Gustavo, ele chegou a nascer, a gente registrou e tudo mais, ficou 1 mês vivo. Só que ele teve o problema genético, ele tinha VUP, que era válvula de uretra posterior. Ele não tinha o canal que ligava a bexiga pro pipiozinho dele. Ele era um hominho. Então, isso fez com que a bexiga dele inchasse, e aí a gente teve que fazer 3 cirurgias intrauterinas para poder o líquido ir pro útero, para ele poder nascer, para ver depois o que ia fazer. Só que nesse meio termo, a Tiziane foi o que ela falou, ela pegou a infecção e nasceu. Ficou 1 mês na UTI e faleceu, né? E aí começou tudo de novo. Poxa, meu Deus, o que será que a gente fez de errado, né? E as pessoas acusavam muito a gente, por causa que a gente tinha feito tratamento, né? E agora voltar lá para fertilização. Meio que do zero. E aí a Tiziane ficou mal, ela ficou muito depressiva na época, né? E eu fiquei ali e tal, e vamos tocar a nossa vida, vamos trabalhar, vamos continuar estudando, seguir na vida, e vamos um dia de cada vez. Só que o tempo não curava isso, né? Sim. E depois de 1 ano, a gente voltou a fazer um tratamento. A gente fez mais 2 inseminações sem sucesso.
E aí o pessoal falava assim, não, é porque Deus não quer te dar. Você perdeu. Nossa. E aí não tá dando certo a inseminação, é porque Deus não quer te dar. Não fica insistindo com isso, Então, não. então assim, eu escutei muito isso, sabe? E a gente por estar abalado emocionalmente, né? Porque, gente, fazer tratamento não é fácil, Sim. né? Envolve emocional, envolve o financeiro. Sim. Você entendeu? Envolve, assim, as pessoas palpitando ao seu redor. Ah, vai em um médico, vai em outro. Então, assim, são muitas informações. A decisão por um tratamento de saúde, que tem alternativas, tem várias formas de resolver, ela já é uma decisão difícil. Quando a gente está falando de uma fertilização, aí então é mais delicado ainda, né? Porque a questão ela envolve que tipo de inseminação você é adepto, né? Tem gente que conhece o coito programado, conhece a inseminação que é com doação de espermatozoides, né? E tem a FIV, que é aquela inseminação que o casal ele doa os seus gametas para que eles formem um embrião e esses embriões ficam ali aguardando o momento de ser transferidos para o útero. E você já tinha feito o primeiro, que foi esse caso, né? Que você... Foi a inseminação que nós fizemos. Sim. Aí depois teve mais outras duas que não... Aí já foi pra FIV. A gente... Não, ainda não. Ainda não. Não. A gente fez essas duas que não deu certo. Aí a gente parou as tentativas, né? Foi um período assim que a gente financeiramente a gente não tinha condição, porque o tratamento... Foi no Hospital das Clínicas, né? E aí depois a gente entrou na fila, né, no hospital público, para tentar fazer, né, mais em conta. Porém, assim, a gente tinha que pagar a medicação. Né? Isso aí a gente gastou com a medicação. É um tratamento caro, né? Então, mesmo no público, pelo menos aqui em Goiás, a gente arca com a medicação. Eu já ouvi falar que em outros estados que o governo arca. Não tenho certeza. Eu sei que aqui a gente teve que arcar. Sim. Aí a gente fez uma inseminação de novo, sem sucesso, só que foi um pouco complicado. Difícil, dolorido. Não é um procedimento que dói, mas para mim foi dolorido. E aí depois a gente o médico falou, não, vamos encerrar a inseminação, já fez muita inseminação, vamos partir para uma FIV. Foi a primeira FIV que nós fizemos, foi no FIV, hospital. que é a fertilização in vitro. Nós fizemos no hospital público. A FIV é pegar os espermatozoides do homem, pegar o óvulo da mulher, fecundar em laboratório, esperar virar um embrião e em um determinado tempo implantar. Colocar. Sim. E aí nós fizemos, também não deu certo. Então, e a gente encerrou as tentativas. Depois disso a gente encerrou e a gente falou, não, vamos esperar. Tanto fazendo tratamento ou não, a gente estava esperando em Deus, né? Sim. Porque eu creio que Deus ele pode fazer tanto no natural quanto através do tratamento. Só que mais ou menos a gente já tinha uns 7 anos já nessa luta, 7, 8 anos aí. E mesmo esperando em Deus, a gente, humanamente falando, a gente cansou. A gente, depois de 5 ou 6 tratamentos, a gente literalmente cansou. E aí eu falei para ela, Luciane, vamos tocar nossa vida. Seja o que Deus quiser, né? E esse ponto, Rafael, nós nos identificamos muito, porque a gente começa até a orar no sentido, não, nós queremos um filho, lógico, mas será que Deus quer isso pra gente? A gente começa a questionar, né? E a gente ouviu um testemunho muito interessante, Rebeca Nemer e Paulo César Baruch, aquele cantor de música cristã. E eles explicam que eles cansaram de receber oração. Era oração em tudo quanto é lugar. Devia orar na barriga dela. A gente tava nesse ponto também. Profetizando, não podia chegar no lugar que as pessoas começavam a profetizar, não, porque agora eu vejo seu filho, tal, e seu filho vai chamar tal nome. Tantas coisas, sonhos, então, tantos de sonhos que Deus revelou. Deus revelou. E isso, claro, as pessoas que fazem isso, elas fazem com boa intenção. Sim, claro. A gente não está recriminando as pessoas. Não. Mas quem recebe também, as pessoas precisam ter um pouco mais de sensibilidade, mais sabedoria, porque quem recebe às vezes está já cansado de falar sobre o assunto, de ter que explicar sobre o assunto para tantas pessoas. Né? Então acho que até esse vídeo é interessante porque a gente já torna público, né, uma história que é uma história super bem sucedida, história de sucesso, história de milagre, por assim dizer.
né? Que é a história de vocês. Com detalhes, É. enriquecidos com detalhes, né? Que a gente está aprendendo aqui com vocês. Sim. E aí, então, vocês passaram por esse vale. Começou esse vale na vida de vocês que durou 6 tempo? anos. Não, foram 7 anos foram até 7 aqui. anos, mais ou menos. Aí vocês pararam por um tempo. Paramos novamente. Depois e aí, de 4 ou 5 tratamentos, mais ou menos 7 anos, aí a gente meio que jogou a toalha, né? É. Falou, não, chega, vamos dar um tempo, vamos cuidar da gente, porque a gente percebeu que, ainda mais a Tiziane, eu falei assim, olha, eu preciso cuidar da minha esposa, né? Porque realmente ela estava muito depressiva e ataques à mente, pessoas falando e aquilo tudo, e a É gente vendo cansativo. a gente vendo as pessoas sendo convidadas para aniversário de criança e a gente não. Aí esse é o ponto, né? E a gente vendo as mulheres barrigudas de cá e outras de lá e nada, será que isso não vai acontecer com a gente? Eu falei, Sandro, chega, dá um basta nisso e vamos tocar a nossa vida. E Então a- a gente foi por esse caminho, né? Não, e assim, a gente, né, falou para Deus, Deus, se não é da vontade do Senhor, tira do nosso coração. Então, assim, a gente chegou a um A gente período chegou a assim, fazer essa oração. né, de Deus, Eu não, sei. se não é da tua vontade, tira do nosso coração. E eu vou te falar uma coisa, para mim foi complicado, porque a gente escuta muita coisa, Sim. sabe, que machuca. E aí, assim, como a gente é cristão, parece que o diabo, ele sabe daquele ponto e ele vai te atacar. E foi uma situação, assim, que me deixou muito chateada, porque todo mundo já sabia a nossa história, né? E todas as campanhas na igreja a gente participava, fazia, né? Crendo no nosso milagre. Mas você chegar e escutar assim, nossa, Tiziane, tantas irmãs recebem o milagre, engravidam no jejum, menos você. Então, assim, eu escutei isso. Uau. E aí você tem que lidar, assim, porque acaba que você questiona a Deus, né? Deus, então é porque o Senhor não quer. Uhum. Mas aí, Deus sempre falava no meu coração. Eu lembro que Deus falou claramente numa pregação, pastora Luiz, que Deus é o que gera o querer e o realizar. Então, assim, mesmo por tudo que a gente passou, tanto sofrimento, tanto, né, tanto sofrimento, desejo, tudo, né? E Deus não tirava o desejo do nosso coração, sabe? Então eu me apeguei a essa palavra, que Deus é que, se Ele colocou no nosso coração esse desejo, Ele vai fazer. Ele vai realizar. Amém. Porque nós falávamos para Deus, Senhor, se não é da vontade, tira. Mas Deus nunca tirou. E quando esse versículo queimou no coração da Tiziane, aí novamente a chama reacendeu, né, na gente, né? Não, então vamos voltar. Vamos de novo. Vamos de novo. A gente Novo se ânimo, identifica, né? Novo que- fôlego. Sim. Porque a vida a dois e os dois trabalhando, os dois indo atrás e tendo ali viagens a dois, amigos, você ir para um lugar para comer sem ter interferência de criança, ela é muito gostosa. É. Ela é muito boa, Ela é fácil. né? Vamos É dizer fácil, assim. é cômodo. É. Cômodo. Como se diz, você acorda o que você quer, você dorme o que você quer. Você Isso. gasta menos, né? Você pode viajar fora de temporada, porque você não precisa esperar férias escolares. Só que falta algo. Só que falta algo. E assim, claro que cada um tem que perguntar para Deus se você tem a vocação de ser pai ou mãe. É uma resposta individual. Sim. Mas assim como vocês também tiveram a de vocês, nós também temos a nossa. Nós queremos sim ser pais. Sim. E a gente enfrenta justamente esses desafios que vocês estão falando pra gente agora. Mas aí, avançando um pouco mais no tempo, aí, o que aconteceu depois? Depois desse período, nós decidimos entrar na fila de adoção. Porque, assim, o desejo era sermos pais, independente natural, tratamento ou adoção. Uhum. Aí nós entramos na fila de adoção e eu falava para Deus, Deus, eu quero ser mãe. O desejo do meu coração, eu creio que eu vou ser mãe. E aí, mas eu ainda tinha o desejo de gerar novamente. Aí a gente conversou e a gente decidiu fazer uma última tentativa. A gente já tinha entrado na fila de adoção e foi a última tentativa. Em 2020, a gente encontrou um outro médico, até no mesmo local que a gente fez o primeiro. Excelente, nós gostamos muito dele. E ele gerou muita fé, muita esperança. Porque mesmo sabendo a nossa história, ele falou assim, vocês vão engravidar de primeira. E aquilo acendeu mais fé, mais
mais certeza no nosso coração. E aí, começou a pandemia, nós paramos, a gente parou, não quis prosseguir, mas a gente falou, não, depois da pandemia a gente vai fazer o tratamento. E aí, em 2020, nesse período, Deus falou comigo. Deus falou uma palavra assim, eu sou o Deus que te sara, será Sara, em 2020. Se eu não me engano, foi dia 5 de fevereiro de 2020. Deus Você falou isso, sabe eu até a sei. data. Eu anotei no meu celular, tá escrito aqui. Deus falou comigo, eu sou o Deus que te sara, será Sara. E aí... A gente acaba que nós somos um casal que marca data. E A gente aí... poder saber as coisas. É contar que os acontece ciclos na da nossa nossa vida. história, né? Isso é Isso. muito importante. E aí, assim, Deus falou comigo. Não era assim, coisas, o povo pode achar assim, não, é da carne, é desejo da carne, mas não é. Deus falou e Deus usava pessoas para falar com a gente. Toda vez que eu queria desistir, Deus falava comigo. E Deus usou muito pastora Luiz, como eu disse, nas palavras, né? Porque muitas vezes a gente questiona, por que comigo é demorado? Sim. Por que Deus? Por que tantas mulheres já engravidam rápido e comigu não? Por que comigo tem que ser mais difícil que os outros? Não, eu tô até arrepiada aqui, ó. Eu já tava com 37 anos. 37. A gente começou, acho que foi com 28. A gente começou o tratamento, a gente tinha 28 anos. E aí, Deus pegou e falou comigo. Pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, né? Amém. Você, quanto insiste ali, Deus vai te dar. Porém, Deus usou uma outra palavra, que é a parábola da viúva, que ela ia lá, pedia o juiz, né, para julgar a causa dela, e ela insistindo, e o juiz, que nem era temente a Deus, falou, não, de tanta essa mulher insistir, eu vou abençoar ela, vou resolver a causa dela. E Deus falou isso comigo, porque assim, Deus, ele estava querendo que eu esperasse para que eu buscasse mais dele. E quanto mais eu buscava dele, mais eu me enchia da presença dele, mais ele me curava, mais ele transformava o meu coração. Porque todo esse período, para mim, foi um período de cura também. Eu precisava ser Tiziane, curada. desculpa, mas eu preciso te falar algo. Olha, é sobre isso, sabe? É sobre mais uma cura interna do que externa. Sim. Esse conteúdo é sobre isso. O que nós estamos fazendo é sobre isso. Nós estamos sendo curados sobre isso que vocês estão falando, porque quantos traumas impedem as pessoas de buscar informação até, Sim. de buscar realizar sonhos que Deus de repente colocou no coração delas, mas por conta de uma ferida muito grande eles não chegam até lá. E outro dia a gente encontrou um pastor que ele teve dificuldades também de engravidar com a esposa e eles não Eles não tiveram fizeram filhos. nada. É. Eles ficaram feridos e hoje já são velhos, já com mais de 60 anos, não querem nem adotar, mas ele fala que eu arrepende. Olha, eu arrependo de não ter ido atrás de algo que pudesse realizar nossos sonhos. E isso que vocês trouxeram, né? Essa questão de não desistir, né? De realmente, quando Deus colocar algo no seu coração, você, cara, por mais que você esteja cansado, você toma um fôlego e depois você vai de novo, né? Eu acho que isso é a cura, né? Isso é você ser curado no processo, né? Eu falo isso porque nós também temos essa conversa na nossa casa, né? E a gente passa por todos esses caminhos, vamos dizer assim, a gente passa pelo assunto da FIV, a gente passa pelo assunto da adoção, Sim. né? E A gente porque passa no pelas nosso incertezas. coração nós queremos ser pais, nós temos Sim. essa como é que fala? Essa vocação. Essa vontade, igual você falou, é o querer, esse querer do Senhor, isso tem em nós. E até você chegar nessas conclusões, cara, temos essa dificuldade. O que a gente vai fazer? Isso passa por muitas lutas dentro de nós. Luto
também de você entender que você não que você precisa de passar por aquilo igual que a gente está falando. Poxa, porque comigo isso acaba sendo assim um luto, né, dentro de você, até você aceitar essa ideia. Nossa, então eu vou por esse caminho aqui, então vamos junto, né? Eu achei bacana, querido, uma vez que a gente foi se aconselhar com os nossos pastores. Sim. E a gente cheio de minhoca na cabeça já, né? E pensando assim, não, por ser pastores, com certeza eles vão ter uma visão da palavra super tradicional, né? E eles falaram, o que vocês estão esperando? Mas o que vocês estão esperando? Vocês já são pais, e eu vou falar mais. Espiritualmente dizendo, ele falou para nós, não existe cristão infértil. Não existe. Isso Ou foi você bem gera, chocante. ou você gera. Talvez você já tenha gerado espiritualmente várias pessoas ao seu redor, que vocês são como pais da fé, mas vocês não enxergam eles como filhos. Mas talvez também vocês queiram ter a experiência de pais, naturalmente falando, e isso não tem problema nenhum para Deus, porque Deus vai enxergar as duas maneiras de forma muito semelhantes, porque a gente vai ter dado o melhor de si para eles. Eu achei interessante que ele falou também, colocando sobre a adoção, eu sei que não é o tema, mas ele também colocou sobre isso, né, nessa conversa, que Maria, ela gerou, mas José, ele adotou. Então ele colocou todas as formas ali de paternidade, de filiação ali naquela família. Então, por que a gente fica com tantas minhocas, como o Anselmo falou, né? Foi a palavra do nosso casamento, né? Da celebração do nosso casamento. Aqui nós temos a Maria, aqui nós temos um José. Engraçado você falar isso, foi isso mesmo. Verdade. Uma coisa que ajudou muito a gente nesse caminhar também foi orar, tá em conexão com Cristo o máximo possível, e também se você se aproximar de pessoas que têm a mesma causa sua, entendeu? Porque quando você trilha sozinho é mais difícil, né? Então, ao longo desses 12 anos aí, a gente encontrou várias pessoas que tinham problemas até piores do que a gente, né? Mas que muitas vezes tinham muito mais fé do que a gente. Então aquilo ali, né, segurava do lado ali e você ia, né? E é interessante, Rafael, que não é porque tem mais fé que vai acontecer a gravidez primeiro. Sim, Não é isso. É que a pessoa que está com mais fé, ela passa pelo vale de uma outra maneira. Com certeza. Não é, ali engravidou, então ela teve mais fé. Ali não engravidou, teve menos fé. Não é isso. E a gente é questionada em relação a isso. Se engravidou, é porque ela é mais amada, mais abençoada. Você entendeu? E você tem que saber quem você é em Cristo, né? Revestir com a palavra e pensar, não, tá demorando, mas eu sou filha amada, eu sou abençoada, independente se tá... Mas vai se cumprir. Sabe? Mas porque, igual eu te falei, todo esse processo a gente teve que vencer esses pensamentos. Que independente se tá demorando ou não, eu sou filha amada, eu sou abençoada, eu tenho uma promessa. E assim, o que foi fundamental foi me apegar na palavra de Deus. Porque Deus falou comigo, né? Ele que gera o querer e o realizar. E eu comecei a ver as promessas, né? A Bíblia fala, né? A primeira coisa que Deus fala, né? Ide, multiplicai-vos, enchei a terra. Porque assim, antes o pessoal fala assim, Deus não quer te dar. Então eu vou dar ouvidos o que as pessoas falam ou o que a palavra de Deus fala. E Deus fala, ide, multiplicai e enchei a terra. E aí eu peguei essa palavra. E aí quando a gente decidiu fazer o tratamento, estava até no período do jejum. E eu peguei e falei assim, Deus, independente se for natural ou não, eu quero ser mãe. Independente, né? Porque muitas pessoas acham que tratamento é menos milagre. Muitas pessoas acham que, você está dependendo de homens. Não. Um dos grandes tabus Sabe? Infelizmente, as pessoas acham isso, que é menos milagre. Se souberem a via crucis que vocês passaram, não diriam isso. Até que um dia eu falei para ela, Tiziane, as pessoas têm câncer, vai procurar o tratamento, vai procurar um médico, né? A pessoa fica com dor de cabeça. Ela vai tomar um remédio qualquer, por que a gente não pode ir atrás também? E assim, quando eu... E a concepção não é do homem, né? Sim. A concepção é um fenômeno divino. Só Deus é que permite a concepção. E se não for da vontade dele, embrião nenhum vai ser fixado, vai ser implantado no útero de mulher nenhuma. E aí, assim, eu comecei a me apegar à palavra. Eu falei assim, Deus, o Senhor falou,
e de multiplicar e encher a terra. Então, assim, eu já tenho essa promessa. E depois eu comecei a pegar, quando a gente começou o tratamento, eu comecei a orar, a declarar, né? Em Salmos 1 fala, né? E tudo quanto fizer será bem sucedido. E eu comecei a declarar, Deus, eu declaro que vai ser bem sucedido a medicação, unge a mão dos médicos, unge a mão do embriologista, unge ali, Senhor, no desenvolvimento. E foi assim, sabe, eu creio, eu falava, Espírito Santo, passa sobre todo esse processo, que o Senhor, a mão do Senhor esteja em tudo. Amém. Sabe? E eu comecei a me apegar à palavra, de crer que Deus estava ali. E para você ver, Deus ainda confirmou em outra palavra, que ele fala assim, né, tudo que foi dado veio do Senhor. Eu não lembro assim como que é a palavra, mas fala, né? Nada tem um homem senão aquilo que Deus dá. Não, assim, tudo que você recebe foi do Senhor. Então eu creio que, né, se Deus nos deu um filho, foi Ele. Se nós engravidamos, foi o Senhor que deu. Tudo bem, nós utilizamos a medicina. Gente, mas quantos tratamentos nós fizemos? Coito programado, inseminação, FIV, não deu certo. Mas quando Deus falou assim, tudo é no meu tempo, vai ser, porque nós somos filhos. Nós não estamos ali para brincar de medicina, de Deus, não. Sim. Sabe? Então, assim, foi algo que Deus falou no meu coração. Sabe? Deus gerou paz no meu coração em relação ao tratamento. Infelizmente, tem pessoas ainda que têm um certo preconceito. Quando eu engravidei, foi uma enxurrada de mensagens, porque muita gente não acreditava, porque entre o Gustavo e a Sara foram 10 anos. Uau. Né? E aí, tinha pessoas assim, e aí, você fez tratamento? Fiz. Ah, então não valeu. não valeu. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas eu vou te falar uma coisa. Absurdo. Ali foi um milagre. Foi o Senhor, sabe? Por tudo que a gente passou. Só quem é tentante sabe. É um milagre, é o Senhor. Sim. Então, assim, Deus nos deu a Sara, né? Deus falou pra gente que Ele ia dar e Ele deu. A Sara, hoje ela está com 2 anos. É uma bênção. Uma princesinha, nossa, promessa do Senhor. E depois de 2 anos, a gente ainda tinha embriões guardados. E Deus falou no coração do meu esposo que nós iríamos usar todos. E a gente tinha ainda mais 6 guardados. Ó, pensou uma família com 7 filhos, Rafael. E aí a gente fez uma transferência, deu positivo, né? Porém não evoluiu, não foi para frente. Aí nós fizemos mais outra, né? Transferindo cada vez 2, deu negativo. E na última, falei, Deus, vai ser segundo a tua vontade, né? Como a palavra do Senhor disse, seja feita a tua vontade como é feito no céu. Amém. E na última tentativa, tô grávida de gêmeos. Uau. Na realidade, Anselmo, eu falo assim, o tabu principal é esse. Porque a gente fez o último tratamento, seja o que Deus quiser agora. Não vou mexer com isso mais. Fomos, gerou 8 embrião. Congelamos para poder colocar depois. E aí a gente colocou 2, a Sara nasceu e tínhamos mais 6. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai jogar fora? Ou não? Porque o que o crente pensa é isso. Sim. Você que é crente, é cristão, defende a vida, vai jogar fora ou não vai esses embrião? Porque se você jogar fora, é um embrião, é uma vida que está ali. Sim. E aí, o que você vai fazer com isso? Então, vocês entenderam por tentar até o último. Então a gente entendeu e são nossos embriões que estão ali. Vai São ser gerado filhos, vai nascer filho ou não, é outra coisa. Sim. Mas vamos ter que colocar. E aí de uma hora para outra assim, Luciano, vamos. E aí a gente colocou 2, não deu certo, colocou mais 2, não deu certo, e os 2 últimos deu certo. E agora são os... Samuel e Mateus. Samuel. Então Samuel e aqui, na Mateus. verdade, nós estamos a 6 nessa mesa. 6. Anselmo, Tássia, Rafael, Ticiane, Samuel e Mateus. Isso. Que legal. E eu queria explorar mais um aspecto, assim, da relação conjugal, sabe? Nossa. Eu ia falar isso. Você ia falar? Então fala. Porque, assim, a Ticiane acabou falando bastante e, assim, expressando bastante de como foi o seu sentimento, né, Ticiane, em relação a tudo isso. Eu queria saber do Rafael quais foram as expectativas, vendo
você passar por tudo, né, vendo a sua Participando de tristeza, tudo, né? as suas alegrias e o que ele sentiu em relação a tudo isso. Porque, assim, eu inclusive estava escutando isso hoje pela manhã, que às vezes a gente tem dificuldade, acaba que é uma dor do casal, mas quem está passando de fato pela maior parte, né, do procedimento é a mulher. É a mulher. É. E assim, como você suportou essa dor dela, sabe? Como que você lidou com isso? Foi uma luta, porque assim, uma luta interna, porque eu não podia, ainda mais quando o Gustavo veio, que nasceu, que faleceu, e aqui, vamos parar o tratamento, vamos continuar, aquela crise toda mentalmente falando. Então assim, eu via ela depressiva, né, fazendo um tratamento ali para poder ajudar e tudo mais, e só que eu tinha que ficar firme. Eu tinha que ficar firme. Por quê? Porque se eu desmoronasse também e chorasse, o mundo acabou, aí desandava, né? Porque eu sabia que poderia chegar até em coisas piores, né? Por quê? Porque a acusação na mente não parava. Então eu tinha que confiar no Senhor. Às vezes chamar um amigo ou outro ali para poder trocar uma ideia e tudo mais, né? Porque também você não podia conversar esse assunto com qualquer pessoa, que as pessoas duvidavam de tudo. E às vezes até os familiares. Às vezes que até os familiares. A gente acha que é ajudar mais, É. mas nem sempre ajudam tanto, Sim, né? sim. Então assim, eu tinha que ficar ali firme, mas por dentro pensando, meu Deus, será que eu não consigo, né, realizar esse sonho pra gente, né, que é ter um filho, né? Então, o meu passar nesses 12 anos foi isso, né? Foi de tentar ficar o mais firme ali possível e tentar ajudar ela. Tentar Sim. cuidar, tentar acalmar, conversava muito, né? E falava, minha filha, uma coisa que eu sempre falei pra ela, né? Deus está no nosso barco. Ele Não sempre falou importa. isso. Deus está no nosso barco. Deus está no nosso barco. Ainda mais agora, que é gêmeos. Olha só. Quando você fala que é gêmeos, o que a pessoa pensa? Pronto, enrolou. Vai ter que trabalhar 10 vezes mais agora. As preocupações parece que dobram ou triplicam, né? Mas eu sempre falo para ela, até hoje, Deus está no nosso barco, Você tá não preocupa. descansado. Deus está no nosso barco. É. Até mesmo o irmão da igreja que comentou comigo há um mês atrás, mais ou menos. E aí? O que você está pensando agora? Eu falei, irmão, não estou pensando nada, Deus está no meu barco. Estou tranquilo. Rafael, quem te viu E quem esse te cara, vê, né? esse cara, assim, quando eu dei essa resposta para ele falou, nossa. É. Então, assim, não há o que mudar, Deus está com a gente. Nossa, olha, a paternidade fez muito bem para você, Rafael. Fez. Com certeza a maternidade tem feito muito bem para Tiziane. Mas eu posso testemunhar aqui como amigo da família que para o Rafael foi uma transformação Foi. de vida. Olha, palavras de maturidade que ele acabou de falar aqui. Sim. E uma coisa também que a gente preocupa muito, né, querida, a gente vê que é preciso fortalecer é a nossa saúde mental Sim. para lidar com tudo isso. Não se lida com questões complexas da vida sem se fortalecer emocionalmente. E a nossa saúde espiritual. Sim. O casal que está passando por isso, como que vai andar sozinho? Como que não faz parte de uma comunidade? Agora, a comunidade nem sempre está preparada para esse casal. Então, esse casal, essa família que tem que estar preparado para lidar com a comunidade, mas sabendo que nós não podemos andar sós. Sim. Sim. Né? Então, nós também estamos nesse processo, a gente tem se fortalecido tanto espiritualmente quanto emocionalmente, Sim. né? E tem sido, assim, para nós uma libertação, talvez de nós mesmos, né? Porque eram tabus que nós tínhamos e que talvez cada um que esteja assistindo aqui ainda tem, e que essa conversa vai muito mais além, né? Tem algo a mais assim que vocês gostariam de colocar, assim, que falam, nossa, Anselmo, eu queria falar mais sobre esse assunto aqui, que a gente não falou ainda. Ou... Não, eu só queria falar que, não sei nem se é para poder finalizar, né? Mas assim, não desista do seu sonho, independente daquilo que seja. Se o seu sonho for comprar uma moto, um carro, uma casa, se o seu sonho for ter filho, se o seu sonho for tomar água num copo, numa taça, não desista do seu sonho. Por quê? Porque Cristo está com você, né? Cristo às vezes vai espera que você faça alguma coisa, né? Porque o milagre vai acontecer? Vai, mas você tem que colaborar, né? Ao menos procurar um tratamento, Sim. procurar bons profissionais, né? E eu acrescento, Rafael, desculpa,
mas que não é nem para a gente ajudar Deus a fazer o milagre dele. Sim. Deus já está fazendo o Sim, milagre, sim. só que a maneira como ele tem operado em nós, o modus operandi em cada um é de maneira diferente, é de maneira Sim. diversa. Ele conhece a nossa ciência, ele conhece a nossa tecnologia de hoje e ainda assim ele usa todos esses meios para operar os milagres dele. Sim. Não, e Jesus ele faz da forma como ele quer. É. Por exemplo, Jesus ele ia lá, orava, a pessoa era curada. Mas outra ele ia lá, pegava um barrinho ali e colocava nos olhos. Então Jesus fazia da forma É. dele, no tempo dele, né? Para cada pessoa. Pra cada era- pessoa. Não, às vezes ela chorava, dava crise de choro e tal, e eu falava assim, Tiziane, não é bem por esse lado, né? Mas eu vou falar um negócio assim, Sara foi mãe velha. Não tô falando que você vai ser mãe, né, com 200 anos, mas você vai ser mãe, né? Eu falava pra ela, você vai ser mãe, né? E existe uma janela ali, né, Rafael, entre os 25 e os 35 anos, É. que assim, antes dos 25 às vezes é um pouco imaturo, não trabalha, não tem dinheiro ainda em casa, e depois dos 35 começa a ter mais dificuldade de encontrar ovos, né? Até Sim. você queria dar uma Sim. uma dica sobre isso, né, querida? Não é uma dica, mas assim, até a Tiziane, eu ia falar isso para ela, na verdade, para ela falar, mas tudo bem. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas assim, tá, casei. Eu acho que um dos primeiros assuntos, né, na verdade, antes de casar, você já tem que saber se vocês Antes de querem casar, ter filhos. O casal tem que saber. né? E eu acho que já nos primeiros anos ali, como vocês foram muito prudentes, né? Vocês nem tinham 30 e vocês já descobriram que tinham um problema e vocês já foram buscar ajuda. Eu acho que assim, desde o começo do casamento, você já tem que saber e você já tem que procurar. Eu ainda falo Porque um pouco antes. Vocês gastaram 12, 13 anos. 12, né? 13 anos. Por isso que é Nessa importante jornada, fazer o quanto antes. o exame pré-nupcial, né? Que hoje eu acho que as pessoas não dão nem Não moral dão para isso, mas assim, importância. mas a gente já tinha visto alguma coisa já, porque a gente fez os exames pré-nupcial que fala Mas e a tal. gente não acreditava. A gente não acreditou muito. Peraí, opa! Né? Sim. Mas a gente já tinha visto alguma coisinha ali. Sim. Sim. E aí nessa janela dos 25 aos 35 anos que a gente estava comentando, é justamente a hora de, por exemplo, a mulher fazer uma coleta de óvulos, Sim. se for o caso, o homem congelar espermatozoides para essa idade da mulher, porque não importa tanto a idade do homem. O importante é que na parte O importante de é a mulher ter fertilização, reserva ovariana, que fala. a mulher ter reserva ovariana e o homem que tenha alguns espermatozoides, que Sim. seja, né, nessa janela entre 25 e 35 anos, que eles tenham já pensado, projetado o futuro deles. Porque passou aí, chegou nos 40, por exemplo, aí a pessoa vai se lamentar. Fala, nossa, por que eu não comecei a mexer com isso aqui antes? Né? E até mesmo o processo de adoção, que a gente comentou Isso. por alto aqui. Você vai esperar acabar todas as possibilidades para aí sim entrar na fila, né? Vocês procuraram, né? E imagina, alguém que passe por todo esse período e não deu certo, e aí sim eu vou entrar na fila da adoção, que é mais outra A jornada. fila da adoção É uns 5 anos, bênção. 7 anos. é bênção também. né? Porém, demora muito. Demora. Né? Sim. Porque você tem que cadastrar, você tem que ser aprovado, você tem que fazer Cursos. cursos, Mas testes, essa, né? essa E nem isso daí é já a passou parte 6 que meses. demora. Sim. Mas o demora, isso aí 6 meses é tranquilo. Sim. Agora, a espera da criança... É uma gestação muito mais É longa. uma Isso que a gestação. gente É no mínimo É. 5 anos, Costuma dependendo da dizer. idade que Quando, você Sim. quando nós entramos na fila, nós éramos a posição 424. Depois de 3 anos, o processo ele é cancelado, né? renovar, E você pode renovar ou não. Então, quando chegou o nosso processo, a gente olhava de vez em quando, por fim a gente não olhava mais, vamos focar nisso Deixa aqui não. quieto. Então, quando o Tribunal de Justiça ligou pra gente, nós éramos a posição 200, mais ou menos. Então, assim, em 3 anos andou 200 colocações. Vocês chegaram a E- receber uma ligação? Não, pra Não, renovar. para poder tá. renovar. Então, aí até falei para Tiziane, a gente já engravidou e tal, vamos parar, vamos dar chance, né, para adoção para outros casais. Sim. Então, assim, nada, a gente ia ter que esperar mais 4 anos para a gente poder ser o primeiro ou o segundo da fila lá. Ou seja, daria quase 7 anos, né, se a gente for pensar. Então,
o recado que a gente dá aqui para os casais que estão passando por esse processo todo, não perca tempo. Ore a respeito, tenha uma decisão em unidade e vá atrás dos meios necessários, né? Que Deus já deu a bênção para vocês, como vocês falaram, né? Sim. Deus já falou lá em Adão para a gente multiplicar e povoar a terra. Né? Se você já tem, vocês como casal já tem essa convicção de serem pais, então conversem sobre todas as possibilidades de serem pais, né? Porque pode ser que não é do jeito que você está pensando que vai acontecer, né? Então, e todas elas demoram. E é muito importante tudo isso que vocês estão falando, porque a Bíblia mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Não é porque você é cristão que você não tem que correr atrás das informações. Então, assim, nessa jornada da maternidade, a gente descobriu que muitas mulheres estão entrando na menopausa muito cedo. Sim. É importante fazer uma ultrassom e pedir para o médico olhar a reserva ovariana, porque não é todos os médicos que olham. Exato. Sabe? Infelizmente é um exame que médico, quase nenhum ginecologista não faz parte isso. do check-up geral, não. É mais específico. Geralmente, e isso é a base de um tratamento. Geralmente quem pede esses exames é o especialista, né, em reprodução. Mas é importante, quando você for fazer uma ultrassom, pedir para olhar qual que é a minha reserva ovariana, né? E do marido também. Não só a esposa, mas o marido também fazer o exame. Sim, porque também... Procure fazer pelo menos uma vez por ano um exame de espermograma lá, né? Porque antigamente o povo achava que era só mulher que tinha problema. Só mulher. E não, gente, é muitos homens. Quando você entra nesse mundo, você percebe o tanto de gente que tem esse problema de infertilidade. Rafael, tem uma pesquisa sobre isso, que é 5% e muitas vezes você descobre, só te cortando, muitas vezes você descobre amigos seus do seu dia a dia. Que passaram e você não sabia. Muitas vezes lá na clínica você vê ele. Aí lá ficam assim, nossa, você tá passando por isso? Eu ia dizendo que 5% da população masculina tem problema de infertilidade e 5% da população feminina tem também. Então, se, por exemplo, eles casarem com os 5 dos homens, casarem com os 5 das mulheres, vai dar 10%. Gente, é muita gente com dificuldade de engravidar. Então, é um problema muito comum, que precisa de informação. A gente se coloca à disposição daqueles que quiserem conversar mais sobre isso, né? Com certeza vocês também, né, têm se colocado. Que bom. Bênção, muito obrigado por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. Nosso canal está aberto para vocês falarem sobre esse assunto e outros mais para frente, né, querida? Quero agradecer vocês, né, mais uma vez, terem se disponibilizado. E já está chovendo. Foi um prazer poder compartilhar. Foi um prazer pra gente. E se você gostou desse conteúdo, se você achou importante, compartilhe esse vídeo. Mande seu comentário aqui nos comentários, que nós teremos o prazer a gente responde depois em falar sobre isso, até mesmo mandar para o Rafael e para a Ticiane também responderem vocês.